Olá a todos, tudo bem, gente? Boa noite, bom domingo a todos vocês. Espero que vocês tenham tido um excelente final de semana. Sejam bem-vindos a mais esta Neurolive, Neurolive específica de autismo, do Entendendo Autismo, e mais uma noite maravilhosa aqui para a gente conversar sobre assuntos relacionados exatamente a um tema tão importante como sempre, o autismo, né? Como vocês já devem ter visto, o tema de hoje é um tema muito importante, né? Nós vamos falar dos eixos de intervenção no autismo. Vamos comentar um pouquinho o que são esses eixos, né? Para que todas as pessoas saibam que toda criança, todo adolescente, todo adulto que tem autismo, a gente tem determinados eixos de intervenção, né? E esses eixos aumentam, melhoram bastante os caminhos, as formas de abordar essas crianças. E, sem dúvida alguma, eles são considerados eixos significativos, importantes, que já vêm existindo dentro do autismo desde os anos 50, dos anos 60, dos anos 70, e muitos modelos de intervenção surgindo dos anos 90, dos anos 2000 para cá. E a gente sabe que esses eixos, eles são muito importantes. E, ao mesmo tempo, nos dão parâmetros do que fazer. Então, é importante que a gente tenha noção de quais são esses eixos, quais desses eixos hoje apresentam evidências científicas, evidências mostrando que eles têm eficácia, quais ainda estão em fase de serem comprovados, que apresentam algum tipo de eficácia, e quais ainda não têm comprovação, mas que nós sabemos muito bem que esses métodos também estão em processo de maior esclarecimento, de maior pesquisa, de paulatinamente, um caminho progressivo, cada vez maior, para que a gente possa realmente buscar compreender melhor os mecanismos e ver a eficácia desses métodos, desses eixos de abordagem. Estou vendo que o pessoal está chegando, já tem bastante gente, já tem mais de 200 pessoas, acho que o pessoal realmente já estava preparado para essa live de hoje, né? Então vamos falar um pouquinho desses eixos. A partir do momento que a gente faz o diagnóstico de uma criança com autismo, a gente tem que ter em mente que existem 4 caminhos básicos. Vamos melhorar isso. 5 caminhos básicos de eixos de intervenção. Então, existe o eixo de intervenção comportamental, o eixo de intervenção desenvolvimental, o eixo de intervenção individual, específico para intervir em determinados atrasos ou distúrbios maiores de comportamento na criança, o eixo medicamentoso e o suporte escolar. Cada um desses 5 eixos, eles têm ampla base teórica, ampla base de análise, de pesquisa, de estudos experimentais, ou que a gente chama de estudos empíricos, que são aqueles estudos que ainda não têm comprovação, mas que já apresentam uma certa experiência, uma certa consolidação na literatura. Então é importante que vocês entendam, conheçam um pouco mais desses eixos. Então, o eixo comportamental trabalha o quê? Como o próprio nome diz, ajuda a melhorar, ajustar o comportamento dessa criança para melhorar sua capacidade de interação, de comunicação social e buscando uma melhor forma dessa criança funcionar no ambiente. O eixo desenvolvimental vai trabalhar os desajustes que essa criança tem no desenvolvimento dela para que ela possa atingir o nível esperado para aquela idade. Então, as intervenções desenvolvimentais vão trabalhar exatamente alguns atrasos ou desajustes nos vários aspectos de desenvolvimento dessas crianças que estão aquém da sua idade. O eixo de intervenção individual, em algumas disfunções maiores,
são aqueles eixos que vão fazer intervenção fonoaudiológica, intervenção terapêutica ocupacional, intervenção aí nesse caso sensorial, intervenção nas estereotipias severas, mais graves, nas ecolalias mais graves, mais severas. Então, intervenções mais aprofundadas e individuais. O eixo medicamentoso, que é o uso de medicações para reduzir os sintomas do autismo e também para abordar as comorbidades de uma criança com autismo. A gente sabe que 85% das crianças com autismo apresentam de 2 a 5 comorbidades. E muitas vezes a medicação tem um papel extremamente importante para reduzi-las. E por último, o suporte escolar, que utiliza de métodos de educação estruturada, formas de intervenção dentro da sala de aula, preparo dos professores, interação professor-família, aluno autista. Então, todo esse trabalho deve ser pensado para todo autista. Nós temos que pensar nesses 5 eixos. Nenhum autista é igual. Nenhum. Então, tem algumas crianças, alguns jovens com autismo que vão precisar mais de alguns métodos, de alguns eixos de intervenção e menos de outros. Cada caso é um caso. Agora, para que a gente possa ter um acesso democrático e realmente justo para fazer intervenção nessas crianças, é muito interessante que esses eixos tenham fundamentação científica, tenham evidências, bases de pesquisa, dando a elas legitimidade e maior eficácia. Falando assim, olha, esse método tem evidências, tem base científica, e você pode utilizar, que vai provavelmente levar a uma melhora global na enorme maioria das crianças com autismo. Então, partindo desse pressuposto, eu trouxe para vocês um artigo, hoje vou comentar esse artigo, um artigo publicado no Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, foi publicado em 2015, uma atualização, uma revisão de dados de evidência de eixos de tratamento e de abordagem no autismo. Esse artigo foi escrito pelo Tristan Smith, que é da Universidade de Rochester. A Universidade de Rochester é uma das universidades nos Estados Unidos que apresenta um maior volume de pesquisa e experiência na abordagem de crianças com autismo. Abordagem tanto clínica, individual, quanto abordagem escolar. Inclusive, a doutora Caroline Major, por exemplo, é uma escritora, escreveu já vários livros, inclusive um livro muito bom sobre abordagem educacional de crianças com autismo. Então, é muito importante trazer de um grupo desse uma pesquisa que tenha tantas evidências assim, né? Então, olha, só para vocês saberem, a pesquisa é essa, né? Só para mostrar para vocês. Essa é a pesquisa, tá? Do Journal, e foi publicada em 2015, bem recente. E o que essa pesquisa fez? Ela pegou de 2008 a 2015 todos os estudos experimentais e revisões sistemáticas da literatura. E são 2 tipos, 2 meios de avaliação muito bons para que a gente tenha um embasamento para fazer uma análise aprofundada do que acontece nesses métodos, se eles são eficazes ou não. E o que eles observaram, né? Eles, a partir desses 2 tipos de estudo experimental e revisão sistemática da literatura, eles avaliaram todas as abordagens que foram publicadas nesse período. Abordagens do tipo ABA, estratégias desenvolvimentais, meios de intervenção individual, meios de intervenção que envolvam treinamento de pais, treinamento de professores, que envolvam intervenções específicas do ponto de vista fonoaudiológico, terapêutico ocupacional,
Então é muito importante pegar um estudo desse que vem fazer, vamos dizer assim, uma grande revisão e atualização, mostrando o que tem sido mais publicado, o que tem sido mais pesquisado dessas evidências. E o que a gente vê? Né? O que a gente observa nesse artigo? Que os estudos que mostram os métodos com maior eficácia são aqueles métodos que fazem intervenção individual específica, de linguagem, de terapêutica ocupacional, aqueles estudos em aba, os estudos que trabalham com educação estruturada, por exemplo, o TEACH, que é um método de educação estruturada, e aqueles meios de intervenção que utilizam tanto elementos do ABA quanto elementos desenvolvimentais. Então, por exemplo, o Pivotal Response Treatment, que é um método que está chegando no Brasil, em conjunto com o método Denver, que tem sido um exemplo, só para dar para vocês, de um método que é comportamental, o Pivotal Response Treatment, o PRT, e um método desenvolvimental, que é o Denver. Juntando os dois, nós temos aí dois métodos, né, em conjunto, métodos híbridos, que ajudam a melhorar e muito, com evidências científicas, a evolução dessas crianças abaixo dos 5 anos, hein? Eu esqueci de falar isso. Esse artigo ele abordou métodos abaixo dos 5 anos, que é exatamente quando a gente quer intervir mais cedo, não é verdade? Qual o grande lance no autismo? Intervenção precoce. Especialmente antes dos 3 anos, mas também bem interessante antes dos 5 anos. Então é muito importante um artigo de revisão desse que mostra um método com maior eficácia em crianças abaixo dos 5 anos. E isso, gente, mostra como a gente já tem um volume de pesquisa cada vez mais crescente, mostrando a importância de determinados métodos abaixo dos 5 anos já, hein? Nós já temos um artigo já mostrando isso com uma grande quantidade de embasamento teórico. Bom, esse artigo ele faz uma conclusão muito interessante, uma conclusão que nos dá um caminho que ainda a gente precisa seguir para melhorar essas evidências. Porque muitos métodos que surgem no autismo, eles surgem muitas vezes de uma experiência de um determinado grupo, mas que não necessariamente tem eficácia de intervenção, de modificação real dos sintomas autísticos da criança. Às vezes vai melhorar um pouquinho a agressividade, melhora um pouquinho algumas coisas, mas não modifica o comportamento que está atrasado ou não altera de forma significativa as situações que precisam ser melhoradas mesmo para que a criança possa ter uma funcionalidade social, tá? Então é muito importante ter essa ideia, ter essa visão, para que a gente possa fazer o melhor trabalho possível com essa criança dentro das evidências científicas. E o que esse artigo ele conclui? Ele conclui que dentro da área científica, na área de pesquisas, precisa melhorar muita coisa para que a gente realmente tenha pesquisas que possam ajudar de forma decisiva essas crianças. Primeiro, as chamadas medidas de evolução. Então, você, antes de fazer a intervenção naquele grupo de crianças, elas precisam passar por uma medição boa, tá? Uma boa medição dos seus déficits. E aí faz a intervenção, 6 meses, 7 meses depois, passa pela mesma medição, com o uso de escalas que tenham fundamentação, que sejam bem validadas, escalas que tenham realmente uma fama, vamos dizer assim, já consolidada, mas uma fama positiva, que realmente sejam eficazes. Segundo, os métodos, não adianta surgir um método, um eixo de intervenção que não dá para aplicar na comunidade, que não dá para aplicar na escola, que não dá para aplicar, por exemplo, no ambiente familiar. Não adianta. A gente precisa de métodos e eixos de intervenção que a família entenda como ela vai fazer, que a escola entenda como ela vai fazer,
e que a criança possa reproduzir, dentro dessas intervenções, reproduzir sua melhora e seu engajamento social, tanto em casa, quanto na escola, quanto no ambiente do consultório de quem está fazendo essa intervenção. Terceiro, esses métodos precisam também melhorar, ter métodos mais específicos para melhorar sintomas mais graves do autismo, como as estereotipias e as ecolalias. Porque a gente preocupa muito quando chega no meu consultório uma criança que tem muita estereotipia e muita ecolalia. Quanto mais ecolalia e mais estereotipia tem uma criança ou um jovem, uma pessoa com autismo, mais difícil vai ser a recuperação dessa criança para que ela possa ser remediada e realmente colocada de volta de uma forma funcional no ambiente onde ela está vivendo. Então a gente precisa ter métodos um pouquinho mais específicos para realmente intervir de forma aprofundada em estereotipias e ecolalia. E por último, os métodos, os eixos de intervenção precisam realmente mostrar a que veio. Quais são os seus mecanismos, quais são suas formas de ação, quais são suas formas de modificação e de melhora funcional dessas crianças. Muitos eixos de intervenção aí não traz isso na sua forma, no seu modo de ação, como age, aonde vai agir e qual é o objetivo, tá? Então é muito importante entender isso, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado bastante desse tema de hoje. É um tema um pouquinho mais profundo, né? Eu espero que os pais que estejam aqui presentes, né? Os profissionais de educação, os profissionais de saúde, todas as pessoas que estão aqui nesse momento, que tenham realmente entendido o objetivo. O objetivo foi trazer para vocês hoje um conhecimento bem mais aprofundado, e eu acho que a gente tem que ir por esse caminho, não é verdade? Tem muita gente precisando desse conhecimento. Advogados, pessoas da área jurídica, os planos de saúde, os sistemas públicos de intervenção que ainda não sabem para que lado vão, né? Dependem muito do voluntarismo e do surgimento de grupos que queiram fazer trabalhos dentro do sistema público, mas não há ainda um sistema protocolar mesmo, nacional de intervenção com esses eixos dos quais eu estou falando, e por isso não se utilizam dessas evidências que são muito importantes, né? Então, esses conhecimentos são muito importantes para todos. Gostaria, inclusive, de todos que estão me ouvindo aqui, compartilhem esse vídeo com essas pessoas, com esses grupos, com esses agentes da comunidade nossa, brasileira, que precisam tanto desses conhecimentos. Conhecer realmente as evidências científicas e ter em suas mãos os eixos de intervenção que são mais indicados e que precisam chegar à maioria ou a todas as pessoas que apresentam autismo. Tá bom? Vamos aproveitar só para responder algumas perguntas. O pessoal está fazendo bastante pergunta aqui, né? Gente, para quem está cortando, vai lá, melhora o teu Wi-Fi, pede para todo mundo em casa sair do Wi-Fi, tá? Para deixar só você no Wi-Fi nesse momento. É uma live que eu acho muito importante para vocês levarem para vocês. Lembrem-se que as lives ficam gravadas, aproveitem a live gravada para levar para quem precisa, né? Vamos ver. Olha aqui, olha o que a Andressa falou. Isso ainda continua sendo a coisa mais séria, né? O meu pediatra que eu levei meu filho disse que o diagnóstico só podia ser feito depois dos 6 anos, porque as terapias só começam depois dos 6 anos. Não! As terapias hoje começam há 1 ano e meio, com 2 aninhos, né? Algumas terapias mais individuais, com intervenções mais específicas, algumas terapias com abordagem mais ampla, mais psicossocial, que envolve a família, que intervém no desenvolvimento. Já são, a partir de 1 ano e meio, 2 anos, os eixos de intervenção já podem ser plenamente e amplamente já utilizados, tá? Não é assim, né? Podem compartilhar esse vídeo também com médicos, com pediatras, né? Principalmente os pediatras precisam ter essa noção, né? Intervenção no autismo começa cedo e tem que começar antes dos 3 anos. E eu gostaria muito de ver começando antes dos 2 anos. Seria melhor ainda, não é mesmo, gente? Eu conheço vários pais que vêm no meu consultório e falam: doutor, que bom saber que meu
filho fez o diagnóstico cedo, com menos de 3 anos, com menos de 2 anos. Em 6 meses de intervenção, meu filho já melhorou muito. Coisas que ele não conseguia fazer, não conseguia cumprir, né? Agora ele está fazendo. Então, ainda o que mais preocupa no autismo não são os eixos de intervenção. Ainda o que mais preocupa é o diagnóstico tardio. E, gente, a partir dos 3 anos, o diagnóstico já está tardio, tá? Já é tarde. Então, a gente tem que observar os sinais do autismo, os sintomas do autismo, temos que observar a funcionalidade social e comunicativa dessa criança, observar se tem comportamentos repetitivos, atitudes ou interesses muito restritos só em determinadas coisas, se tem manias, se não tem manias, né? É muito importante que a gente entenda que o autismo começa antes dos 3 anos e é possível fazer o diagnóstico mais cedo, tá bom? Levem essa live, compartilhem essa live com todas as pessoas que vocês conheçam, que precisam ter esse conhecimento. Ok, gente? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham compreendido. Dá uma olhada nessa live de novo para vocês guardarem bem e compartilhe esse conteúdo, tá bom? É muito importante as pessoas saberem que existem sim eixos de intervenção no autismo. Esses eixos hoje já estão bem claros, bem colocados para todos, os caminhos possíveis para fazer esses eixos e, ao mesmo tempo, que a intervenção pode e deve começar antes dos 3 anos. Tá bom, gente? Uma boa noite para vocês, uma boa semana. Espero que vocês tenham aproveitado bastante o conteúdo e compartilhe aí com os grupos de pais, com pessoas da área jurídica, pessoas da área pública, privada, pessoal da educação e da saúde, os professores e quem se interessar sobre o assunto. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Domingo que vem a gente se vê de novo.